Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da DeFi University. E hoje nós vamos aprender a montar uma rede social descentralizada. Decentragram é um projeto que eu acho muito interessante, principalmente agora. Recentemente, ontem, na verdade, tivemos um problema aí tanto com o Instagram quanto com o Facebook, onde eles ficaram aí parados, né? Ninguém conseguia mandar mensagem, etc. E também tivemos aí o depoimento de uma ex-funcionária do Facebook falando uma série de questões que colocam aí em xeque alguma das vantagens, né, do uso de redes sociais centralizadas. Então, a ideia aqui fundamentalmente é entender a diferença de uma rede social centralizada para uma rede social descentralizada e, obviamente, que aprender também a codar, né? Como que você pode codar sua própria rede social descentralizada e contribuir aí para a divulgação da blockchain e, sobretudo, dos benefícios da descentralização. Mas para que nós possamos entender bem como que isso vai funcionar, o que acontece? Primeiro eu preciso entender a diferença, né, entre o Instagram e o Decentragram. Qual que é a diferença? Bem, o Instagram ele está baseado numa estrutura que nós conhecemos como cliente-servidor. O que é isso? É uma coisa muito simples. Basicamente você vai ter um servidor, tá? Ou alguns, isso não faz muita diferença nesse momento, que vão armazenar informações, certo? Então, quando você posta algo no Instagram, todas essas informações elas vão ficar armazenadas em um servidor. E o que acontece? Esse servidor, onde essas informações vão estar armazenadas, ele pertence a uma instituição, no caso ao Facebook. Então, o Facebook ele pode acessar essas informações e pode fazer o que ele quiser com essas informações, tá? E aí, obviamente, isso é feito por meio de algoritmos, né? Posso programar algoritmos que venham trabalhar com essas informações das formas mais variadas possíveis. E como isso tudo está controlado por uma entidade, o que vai acontecer? Bem, nós estamos totalmente na mão dessa entidade, certo? Por quê? Porque eu não tenho como saber exatamente o que acontece dentro desses servidores aqui, uma vez que eles são centralizados, eles são protegidos, certo? E isso traz uma série de problemas. Um dos problemas, obviamente, é o que nós tivemos aí, que esse servidor, se tiver algum problema nesse servidor e ele parar, o sistema como um todo para, certo? Esse é um problema. Um outro que é mais grave é que essas informações elas podem ser utilizadas tanto para fins lícitos quanto para fins ilícitos. E nós podemos dar um passo além disso. Não necessariamente fins ilícitos, mas imorais. Que aí é uma questão, né? O direito ele é um pingo de moralidade. Ele pega só uma parte muito pequena da moral. Então, muitos comportamentos, grande parte dos comportamentos que são prejudiciais à sociedade e às pessoas são lícitos, mas, obviamente, são imorais. E por que, então, que esse modelo... Qual que seria a alternativa, né, a um modelo como esse? Bem, seria uma aplicação como o Decentragram, que nós estamos aqui trazendo para vocês, tá? Como que funciona? Vou pegar aqui esse desenho. Ao contrário do que ocorre no sistema cliente-servidor, que basicamente eu tenho ali o cliente e apenas um, né, ou alguns poucos servidores, no caso da blockchain eu tenho nós, né? Eu falo em nós, que basicamente você pode pensar ele como uma espécie de um servidor, só que esse nó ele também armazena informações, né? Ele vai também armazenar, ele não vai apenas processar essas informações, como ele vai armazenar. Então ele também
tem uma função aí de banco de dados. Até no sistema, geralmente aqui eu falei aqui no sistema cliente-servidor, nós também geralmente temos mais um banco de dados aqui para armazenar as informações. Geralmente o servidor ele processa, né, faz o processamento e as informações elas ficam armazenadas no banco de dados centralizado. No caso aqui de uma aplicação com a blockchain, o nó ele tem essas duas funções. Então ele tanto vai processar as informações, né? Ou seja, vai aplicar o que nós chamamos das regras de negócio, regras de validação, como também ele vai armazenar essas informações. Só que a diferença está onde, então? Se tanto num caso quanto no outro nós temos ali o processamento e o armazenamento de transações. A diferença é que no caso da blockchain, essas informações elas não ficam apenas em um servidor ou em uma meia dúzia de servidores. Não, elas ficam em milhares de servidores distribuídos ao redor do mundo, certo? E é a mesma informação. Então eu vou ter a mesma informação aqui, etc. E aí nós sabemos que isso, obviamente, existe uma lógica que, se você já estudou o funcionamento da blockchain, você já conhece, não? Nós temos alguns vídeos aqui no canal, né? Existem mecanismos aí de consenso para que essas informações elas estejam sincronizadas, né, ao redor da rede. E por que isso é interessante? Porque se eventualmente eu tiver um problema aqui nesse servidor, o sistema não vai parar. Por quê? Porque eu vou ter outros nós rodando. Então, se eventualmente eu não tivesse a informação vindo desse nó, eu vou ter ela nesse aqui, e nesse aqui, e nesse aqui. Essa é uma questão, tá? Outra questão: a blockchain, as informações que estão sendo compartilhadas aqui, no caso melhor dizendo, né, a lógica, né, a forma como essas informações são processadas, ou seja, por meio de smart contracts, elas são públicas. Então, qualquer pessoa pode verificar como que essas informações que estão sendo enviadas para a rede, elas estão sendo processadas. Qual é a lógica, né, que está sendo utilizada ali para o processamento dessa informação. Então isso assegura uma transparência no processo, porque os smart contracts eles podem ser auditados. Já o servidor do Facebook, não, né? Ainda que você possa pensar assim: mas eu posso lá ir com o pessoal do governo e fazer uma auditoria. Assim que o pessoal do governo for embora, eles podem alterar e pronto, né? E já era. Já na blockchain não, na blockchain qualquer alteração ela fica registrada na rede. Isso também é uma questão importante, né? Essa questão das modificações, né, que vão acontecendo, elas vão sendo registradas e estão sempre públicas para qualquer pessoa. Então eu não preciso, por exemplo, aí ter que confiar no governo, que o governo vai lá fazer uma auditoria, que essa auditoria vai ser boa, etc. Não, basta. Eu mesmo posso, em tempo real, eu posso verificar a blockchain e contratar pessoas de confiança para estar fazendo aí essa auditoria. Então, ou seja, em resumo, uma aplicação como o de Centragram, ele resolve praticamente todos esses problemas aí que nós temos hoje relacionados com o Facebook. Obviamente que nós temos aí alguns trade-offs, mas as vantagens são muito grandes, tá, pessoal? Então, como que vai funcionar basicamente esta nossa aplicação? O que vai acontecer? O usuário basicamente ele vai enviar um arquivo, tá? Uma imagem, vai colocar vai dar uma descrição e vai fazer o upload, tá? Aqui eu tenho a conta do usuário que colocou essa imagem, por exemplo, essa. E aí tem um diferencial que não tem no Instagram, que é: se você gostou dessa imagem, você pode fazer aqui um depósito para o autor da imagem, tá? Que o preço aqui determinado está 0.1 Ether, mas você pode mudar isso, tá? E aí as imagens que receberem os maiores valores, elas vão sempre sendo colocadas em destaque na plataforma, tá? Eu coloquei aqui duas imagens por último, que são essas aqui, ó, símbolo da DeFi University
E aqui um dos nossos vídeos falando sobre o Nixabo. Então elas estão aqui, ó, estão lá em último porque elas não receberam nenhum valor, mas eu posso, basta clicar nesse valor, nesse link, vai abrir aqui a carteira MetaMask e eu posso fazer a doação aqui para esta imagem. Ela vai ganhar postos aqui, né? Vai ficar mais acima. Então, e como que fica então, né? Eu falei ali, mas fica na blockchain? Como assim, né? Bem, aqui nós temos duas questões importantes também que muita gente desconhece. A blockchain não é exatamente o lugar onde eu vou colocar arquivos como arquivos de imagem, tá? Por quê? Porque tem muita informação aqui, tá? E a blockchain ela não é capaz de armazenar imagens. Então todas essas imagens que você vê, por exemplo, em NFTs, etc, elas não ficam armazenadas na blockchain. Talvez você não soubesse disso, né? Tá, mas elas ficam aonde? Bem, de nada adiantaria eu utilizar a blockchain para processamento das regras de negócio se as imagens ficassem numa rede centralizada. No nosso caso aqui, as imagens não são muito importantes, ela basicamente é informação, né? E aí a solução para isso é o IPFS. O IPFS ele é uma rede distribuída, não é blockchain, mas é uma rede distribuída, ou seja, também há inúmeros servidores distribuídos ao redor do mundo que vão armazenar, no caso aqui, as imagens. E a mesma coisa que aconteceria se eu colocar essas imagens na blockchain, ou seja, se eventualmente um servidor cair, eu vou ter outros milhares ali sustentando. E mais importante, o que isso significa também? Nós falamos aí sobre a questão da não censura. Ou seja, ainda que um governo venha conseguir, vamos dizer que tenho aqui, sei lá, os servidores estão na China, por exemplo. Aí o governo chinês chega lá e fala, você não vai poder mais utilizar esse sistema. E ele pare de operar o IPFS. Os chineses vão conseguir ainda ter acesso às mesmas informações, porque eles podem acessar nós do Brasil, sei lá, da Angola, de qualquer país onde existam servidores do IPFS. Então isso aqui, esse é um sistema muito utilizado, tá? Inclusive aí em regimes antidemocráticos, tá? Então o que vai acontecer basicamente? Então a imagem ela vai ser armazenada no IPFS, mas quando eu armazeno uma imagem no IPFS é gerado um hash, e esse hash ele basicamente ele vincula, né? Ele está vinculado a uma imagem, e aí esse hash eu coloco no smart contract, eu coloco na blockchain. Então eu tenho como verificar se aquela imagem de fato corresponde àquele hash específico. Então essa é uma solução aí que é muito utilizada em alguns projetos de NFTs, tá? Non-Fungible Tokens. Se vocês quiserem um vídeo sobre NFTs, coloque aí o seu comentário. Nós podemos fazer aí um vídeo mais específico. Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Vou colocar aqui de volta, né, a aplicação. É muito simples, tá? Eu vou basicamente clicar aqui no arquivo. Aí eu vou ter as imagens, tá? Posso colocar essa aqui. Aí vai aparecer ali. Aí eu vou colocar a descrição. Aqui eu vou colocar logo Advocacia Fernando Lopes. Clico em Upload. E aí vai abrir a carteira aqui, né? MetaMask. E eu vou, porque eu preciso fazer o armazenamento do hash, né? Então eu preciso ter uma interação com a blockchain, com o smart contract, por isso de abrir a carteira MetaMask. Não necessariamente só quando eu for fazer a doação do valor para o autor, mas também aqui para postagem também é preciso. Aí eu vou confirmar. E beleza. E aí essa informação ela vai ficar lá embaixo. Esse arquivo vai ficar lá embaixo, por quê?
porque ele não recebeu nada. Então aqui em cima ficam apenas as imagens que receberam Ether, tá? E aí se eu quiser fazer uma doação, mesmo processo, eu clico, abre e ó, veja que agora já aparece o valor que eu tenho que doar, o valor da imagem, que é 0.1. E aí o mesmo sistema, clico, aí eu, obviamente vai ter um tempo, né, que é o tempo de processamento da transação. Então, pessoal, hoje é a primeira aula, tá? Onde nós falamos um pouco sobre a diferença entre aplicações centralizadas e descentralizadas. E no próximo vídeo nós vamos falar aí sobre o Smart Contract. Como que funciona o Smart Contract para uma aplicação como essa? Quais são as regras de negócio? Vocês vão ver que é bem simples, tá? Obviamente você pode não deve, né, expandir isso caso você venha querer utilizar um projeto como esse em produção. E aí, caso vocês queiram também, nós podemos fazer uma outra aula sobre o front, tá? Que basicamente ele faz o trabalho de processar a imagem e encaminhar ela pro IPFS. Então eu espero que vocês tenham entendido as vantagens de você ter uma aplicação descentralizada. E deixe seus comentários aí se vocês gostaram. Eu vou disponibilizar o código no GitHub. Não sei se hoje ainda vou conseguir, tá? Mas eu vou disponibilizando. Na verdade, o código eu vou disponibilizar a partir da próxima aula, que nós vamos falar especificamente sobre o Smart Contract. Então é isso, pessoal. Não percam o próximo vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem aí com seus amigos para que nós venhamos a divulgar cada vez mais os benefícios da descentralização, que é o mais importante. Grande abraço e até a próxima.